Essa semana, o mundo maçônico esteve em polvorosa. E quando eu digo em polvorosa, eu quero dizer literalmente um verdadeiro agito. Nem tanto no Brasil, mas em outros lugares do mundo maçônico afora, o assunto foi culpa desse cara aqui, o excelentíssimo senhor Joseph Robinette Biden Jr., também conhecido como Joe Biden. E agora, irmão Joe Biden. Ou melhor ainda, mestre maçom Joe Biden. É isso mesmo que você ouviu. No dia 19 de janeiro de 2025, o grão-mestre da grande loja Prince Hall da Carolina do Sul, o sereníssimo irmão Victor Chris Major, reconhecendo o inabalável caráter moral e a conduta extremamente democrática do ex-presidente americano Joe Biden, o nomeou e o fez maçom, iniciando Joe Biden e o exaltando ao terceiro grau da maçonaria simbólica, ou seja, o grau de mestre maçom, em um mesmo ato, coisa que deveria acontecer após pelo menos uns 3 anos depois de iniciado e com muito esforço e estudo maçônico, além de dedicação, é claro. E isso fez de Joe Biden, ou melhor, do irmão Joe Biden, o 15º presidente norte-americano a ser feito ou iniciado maçom, ao lado de figuras importantes como George Washington, Andrew Jackson, Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman e Lyndon Johnson. A notícia repercutiu de forma retumbante nos Estados Unidos, abrindo brecha inclusive para uma tiração de sarro do filho do atual presidente norte-americano, Donald Trump Jr., como vocês podem ver aí nessa captura de tela do Instagram do próprio. E como eu disse, a notícia se espalhou rapidamente no mundo maçônico e gerou certo desconforto em alguns maçons, não só pelo fato de Joe Biden ser um presidente americano de idade avançada e ser um presidente americano de idade avançada que iniciou e exaltou ao grau de mestre em um mesmo dia. Mas porque o grão-mestre mencionado, o irmão Victor Chris Major, administra uma potência maçônica da Carolina do Sul que não é reconhecida pela Grande Loja Unida da Inglaterra, tida por muitos maçons como a loja-mãe da maçonaria universal. Eu particularmente não vou entrar nessa esfera se a Grande Loja Unida da Inglaterra é ou não a loja-mãe da maçonaria universal, mas o fato é que no hall de potências ou obediências maçônicas estrangeiras do site oficial da Grande Loja Unida da Inglaterra, não consta a Grande Loja Prince Hall da Carolina do Sul como uma potência ou obediência reconhecida pela GLUI. Mas independente do reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, o fato é que essa regalia ou honraria de ser iniciado, elevado e exaltado a mestre num mesmo dia é para poucos. O grão-mestre da Grande Loja Prince Hall da Carolina do Sul entendeu que Joe Biden merecia, como eu disse, demonstrando o caráter inabalável na questão da moralidade e também ao exercer tamanho cargo da administração pública, não só deste cargo presidencial, como também de toda a sua vida política. Certamente o grão-mestre, o irmão Victor Chris Major, enxergando tudo isso, assim conferiu essa honraria ao irmão Joe Biden. Mas a grande questão que abalou o terreno da maçonaria foi justamente o fato desta iniciação e exaltação ter ocorrido em um mesmo ato. Para muitos que não sabem, esse é um costume comum e muito antigo dentro do meio maçônico. Não só para os que são iniciados, elevados e exaltados, mas também para aquele que confere a iniciação e a exaltação ou elevação ao grau de mestre maçom, dependendo do rito que se segue. Eu digo isso porque, dependendo do rito que é praticado, iniciação é ao grau de aprendiz, elevação ou passagem ao grau de companheiro, e quando é elevação a companheiro, é exaltação a mestre, e quando é passagem a companheiro, é elevação a mestre.
Então, só para ficar claro, para que não haja dúvidas de interpretação desse vídeo. Mas retomando o assunto das prerrogativas do grão-mestre, esse é um costume antigo, como eu disse, previsto inclusive em alguns landmarks. Mas sem adentrar profundamente no conceito de landmarks, basta resumir que são uma espécie de cláusula pétrea ou cláusulas pétreas dentro de uma instituição maçônica. Ou seja, são normas que aquela instituição adota ou adotou para seguir e que são preceitos e fundamentos maçônicos antigos, tradicionais e imutáveis. E um deles é justamente a prerrogativa do grão-mestre em iniciar e conceder graus a qualquer pessoa. Como exemplo, eu posso citar um hall de landmarks conhecido e famoso de Albert McKee, nos quais estão previstos 2 landmarks a respeito desse assunto, ou seja, das prerrogativas de um grão-mestre, especificamente os de número 6 e de número 8. Vou ler para vocês enquanto acompanham a leitura na tela. Landmark número 6 de Albert McKee. É prerrogativa do grão-mestre conceder licença para conferir graus em tempos anormais. Os estatutos maçônicos exigem 1 mês ou mais para o tempo que deve transcorrer entre a proposta e a recepção do candidato. O grão-mestre, porém, tem o direito de pôr de lado ou dispensar essa exigência e permitir a iniciação imediata. Foi o que justamente a notícia veiculada informa que aconteceu com o irmão Joe Biden. Landmark de McKee número 8. É prerrogativa do grão-mestre criar mestres maçons por sua deliberação. Para tanto, o grão-mestre convoca em seu auxílio 6 outros mestres maçons, pelo menos, forma uma loja e, sem nenhuma prova prévia, confere os graus aos candidatos. Feito isso, dissolve a loja e despede os irmãos. As lojas convocadas por esses meios são chamadas lojas ocasionais ou de emergência. Ou seja, pela norma de número 8 do Hall de Landmarks de Albert McKee, é prerrogativa do grão-mestre conceder qualquer grau que ele queira ao candidato sem prova prévia. E aqui vale uma observação importante. Eu citei os landmarks de Albert McKee, mas existem diversos halls de landmarks espalhados pelo mundo maçônico. Existem os halls de landmarks, por exemplo, de Albert Pike, que são menos normas do que os de Albert McKee. Além disso, nos Estados Unidos da América, é comum que cada grande loja de cada distrito ou estado tenha o seu próprio hall de landmarks, além da sua constituição própria, que no mundo jurídico é conhecido como o Estatuto da Associação. Porque, não sei se você sabe, mas a maçonaria é uma associação de direito privado sem fins lucrativos. No nosso caso brasileiro, ela está prevista nas regras do artigo 53 e diante do Código Civil. Não à toa, Albert McKee entrou nessa conversa, porque ele nasceu em Charleston, Carolina do Sul, justamente o estado no qual a grande loja Prince Hall, comandada pelo sereníssimo irmão Victor Chris Major, é sediada. Então, portanto, ainda que não expressamente, é muito provável que esta grande loja em questão siga aqueles landmarks de Albert McKee, apesar de que muitos no mundo maçônico não seguem. Esse foi o primeiro ponto abordado aqui nesse vídeo sobre a razão pela qual, ou as razões pelas quais, Joe Biden causou um terremoto no território maçônico mundial. O segundo ponto que nós já mencionamos lá atrás é a questão da legitimidade da grande loja Prince Hall do estado da Carolina do Sul, uma vez que ela não se encontraria naquele hall de potências ou obediências ou entidades maçônicas estrangeiras à Grande Loja Unida da Inglaterra. Hall esse previsto e explícito no site da Grande Loja Unida da Inglaterra. E uma vez não estando no hall de potências estrangeiras reconhecidas pela Grande Loja Unida da Inglaterra, em tese,
os atos da grande loja Prince Hall da Carolina do Sul só surtiriam efeitos para ela mesma e não no mundo maçônico universal. Mas isso afronta a questão da soberania maçônica, que pode ser uma discussão para um outro vídeo que eu posso fazer aqui no canal. E soberania maçônica também significa legitimidade para atuar. Mas e aí? Será que só por esse motivo o ato do grão-mestre da grande loja Prince Hall da Carolina do Sul estaria invalidado, maçonicamente falando? Mas afinal, por que esse tal reconhecimento maçônico é importante no mundo da maçonaria universal? Sem adentrar a esse tema profundo, que é extremamente delicado, vou tentar resumir e simplificar para vocês o que é reconhecimento e o que é regularidade maçônicas. Vou repetir, de forma extremamente simplificada, porque é um terreno delicado, especialmente nos dias de hoje da maçonaria no Brasil. Essa conversa gera discussões, debates acirrados, ainda que pacíficos, dos quais eu não pretendo abordar aqui no canal. Basicamente, bem basicamente, regularidade tem a ver com a origem ou constituição de uma obediência, potência ou entidade maçônica. Vou repetir, basicamente a origem tem que vir de uma linhagem maçônica oficial, tradicional, que respeita alguns critérios, dos quais eu não vou falar nesse vídeo. E enquanto a regularidade tem a ver com a origem daquela instituição, ou seja, como ela surgiu, como ela foi fundada e por quem ela foi fundada, portanto, origem, o reconhecimento é um ato político e administrativo entre as potências, entidades ou obediências maçônicas pelo mundo afora. Então, a potência maçônica A, por um ato político e de boa vizinhança, reconhece a potência maçônica B e a trata como soberana. Ou seja, a A diz e reconhece que B é regular, tem a origem oficial e tradicional e, portanto, ela é soberana para legislar internamente, para criar as próprias normas e fazer valer as próprias normas. Então, resumidamente, regularidade maçônica tem a ver com a origem e formação daquela entidade maçônica. E reconhecimento é um ato político-administrativo em que uma ou outra, ou todas, ou algumas, ou nenhuma, se reconhecem entre si. É basicamente isso. Mas falar de regularidade e reconhecimento é um assunto delicado e que demandaria mais de 15 minutos de discussão. E discussão essa extremamente profunda, delicada, ainda mais nos dias de hoje da maçonaria brasileira. É certo que ela é muito importante para aqueles que pretendem ingressar e serem iniciados na Ordem Maçônica Universal. Para esse sim, é importante fazer uma pesquisa de campo, conversar, conhecer, acessar os sites oficiais das potências e entidades maçônicas no Brasil ou no país em que for e verificar se elas têm regularidade e reconhecimento ou, no mínimo, regularidade maçônica, porque aí sim você estará entrando em uma maçonaria tradicional e não caindo em golpe. Mas esses são os fatos do vídeo. Resumidamente, Joe Biden causou um abalo sísmico ou um terremoto no terreno da maçonaria mundial, não apenas porque se trata de um presidente americano idoso, iniciado e exaltado a mestre em um mesmo ato, mas também porque esse ato de iniciação e exaltação teria ocorrido em jurisdição de uma potência maçônica, que no caso a grande loja Prince Hall do estado da Carolina do Sul, tida como não reconhecida pela grande loja unida da Inglaterra. Vale dizer que o reconhecimento ele pode ocorrer naturalmente por outras potências maçônicas e também a pedido daquela potência que pretende ou não ser reconhecida. De repente, a grande loja Prince Hall da Carolina do Sul nunca pediu reconhecimento maçônico para ninguém, ainda mais para a grande loja unida da Inglaterra. Mas isso não se trata da opinião desse canal e nem deste que vos fala. Se trata de apontamento dos fatos
dos pontos principais pelos quais a notícia de Joe Biden na maçonaria teria reverberado nessa semana pelo mundo maçônico nas redes sociais, especialmente. Mas e aí? Você tinha conhecimento dessa notícia de Joe Biden na maçonaria? O presidente bode? E você que é maçom, concorda com essa ação da grande loja Prince Hall da Carolina do Sul? E você que não é maçom, o que pensa sobre o assunto? Por favor, escrevam aí nos comentários a opinião de vocês. E para eu saber que vocês chegaram até o final desse vídeo, escrevam aí nos comentários regularidade e reconhecimento. Quem sabe eu faço um vídeo sobre esse assunto, mas eu preciso me preparar psicologicamente para adentrar esse terreno. E aproveita e, por favor, se inscreva no canal. Isso vai me ajudar muito a continuar produzindo conteúdos e vídeos como esse aqui. Obrigado!